Hoje tivemos uma sessão aqui para discutir o projeto PLS 280, um projeto que está sendo bastante tratado nas redes sociais e achei muito importante o debate. Ficou claro aqui a transparência e a forma com que os debatedores, o ministro Gilmar Mendes, o juiz Sérgio Moro, o relator Roberto Requião e o juiz Silvio Rocha. Esses debates são importantes, que é um projeto que está há muito tempo na casa, mas que foi praticamente demonizado. E hoje, aqui o ministro Gilmar Mendes colocou suas posições, achei muito interessante, muito esclarecedoras, e é dessa forma que o parlamento vai evoluindo na legislação, tratando os temas que têm que ser tratados sem medo e enfrentando o contraditório e aperfeiçoando a legislação. O que não podemos ter é medo de enfrentar o debate. Senhor presidente, eu li agora há pouco, com muita tristeza, uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele praticamente replica o que o pessoal do PT e do PCdoB todo dia traz aqui na tribuna. Só faltou, no final da entrevista, ele colocar fora Temer, o que pede nas entrelinhas. Faz previsões de mau agouro, que esse governo não termina, e faz suas ilações. Eu diria que o ministro, em respeito à sua história, devia se candidatar e vir para o debate político franco e não ficar num pedestal demonizando e soltando ilações preconceituosas contra a classe política. A classe política brasileira, ela não vem de Marte, senador Valdemir Moca. Não vem de outro planeta, ela vem da sociedade. E se o resultado do produto industrializado que está chegando aqui não está bom, é porque a matéria-prima está mandando produto estragado para cá. Então, antes de começar a criticar a essência do parlamento, é bom se fazer essa reflexão. Ninguém vem de Marte. Eu, por exemplo, quero responder pela minha história e não tenho compromisso nenhum com erros de outro, quero responder pelos meus erros e acertos. Agora, me estranha que um ministro que tenha saído do Supremo Tribunal Federal, até hoje não explicou porque saiu, agora é opção dele sair ou não. Mas o que ele fez hoje não é... Eu, sinceramente, se não tivesse na tribuna do Senado, eu iria dar o conselho para ele, aquele mesmo que Romário deu ao Pelé. Respeito à figura histórica do ministro Joaquim Barbosa. Agora, como é que ele vem dizer que o impeachment foi uma farsa? Que o impeachment foi um conluio? Eu nunca fui conhecer Temer, senador Raimundo Lira, senador Benedito Lira, depois que estava aqui, ele já na presidência. Nunca fui procurado por Temer, por quem quer que seja. O meu voto no impeachment, senador Valdemir Moca, foi de horas e horas trabalhadas dentro da comissão do impeachment, observando que a presidente fazia e desfazia da economia a seu bel prazer. Que a presidente quebrou o setor energético brasileiro querendo fazer popularidade artificial. Que a presidente maquiou os balanços do governo para enganar o mercado e para enganar o povo brasileiro, porque era ano eleitoral. A presidente saiu do cargo por 3 motivos. São os pilares que sustentam qualquer governo, seja ele ditadura, monarquia, o que diabo for. Se o governo perde apoio popular, se o governo perder apoio político e se a economia estiver mal, isso já é suficiente para um governo se desmoronar. Agora imagine, o governo que cometia crimes, e muitos, só essa presidente, se for, eu não queria dizer isso aqui, mas se for pegar os crimes que a presidente Dilma cometeu e colocar um crime em cima deles, ela vai presa por muitos anos. Obstrução de justiça, tráfico de influência, isso só para dizer os mínimos. Não estou colocando Passadina e nem o fato dela ter acompanhado Petrobras e Abreu Lima e tantos outros. Diz que o Lula era o the boss, o chefe. Pois bem, o chefe de gabinete do chefe era a presidente Dilma. E agora ele tenta santificar senador Valdemir Moca, dizendo que esse governo é ilegítimo porque a presidente foi afastada. Foi afastada porque tem uma Constituição. Agora, se o ministro defende
que a Constituição brasileira, que o ordenamento jurídico brasileiro não seja cumprido por essa casa, aí é outra coisa. A meu ver, com todo respeito pela história dele, ele fez essa entrevista que acabei de ler ao sabor de uma paixão política antiga. Talvez após ter feito o encaminhamento e administração da chamada Ação 470, o mensalão, talvez esteja tendo um déjà vu da época que era simpatizante do PT. Porque ele diz que se o Lula for preso, simplesmente demonstra a nossa fragilidade, é mais ou menos nessa linha, de que estamos prendendo uma figura praticamente mítica. Se o Lula for preso, é caso de polícia e judiciário. Não tem nada a ver com o nosso sistema político. Aliás, esse sistema político que endeusava o Lula, e todo mundo respeita o Lula como figura histórica. Agora, o que é que o Lula fez nas trevas é problema lá dele e seus advogados. Não venham querer contaminar e jogar para os ombros dessa casa a possível ação do Lula lá na Justiça. Então, eu sinto que ele fez uma defesa praticamente com a retórica do PT e vem jogar sobre os nossos ombros que nós tiramos uma presidente. Só faltou dizer, como a senadora Fátima aqui, estão tirando uma presidente eleita que não honesta, que não cometeu crime algum. Só faltou dizer isso. Eu acho que isso cabe lá a população julgar. Tanto é que a população julgou e ela mesmo destituiu o Partido dos Trabalhadores do poder agora nessas eleições. Então, eu me sinto muito incomodado, porque eu acho que certas figuras deviam respeitar a sua própria história. Um ministro que foi muito respeitado, eu mesmo sempre o respeitei ele, mas, sinceramente, tem que fazer o reparo e o contraponto, porque ele vem dizer que o Brasil, que é a instituição, que nós estamos com a democracia fragilizada porque uma presidente saiu do poder, isso não é verdade. Ao mesmo tempo que ele defende que a presidente não deveria ter saído, ele praticamente defende a saída do presidente, chamando ele de ilegítimo. Só faltou dizer que era um golpe o que nós fizemos aqui. Então, eu peço, ministro, para usar o jargão jurídico, data vênia, mas o senhor já esteve em dias mais felizes nas suas opiniões. Dito isso, senhor presidente, já passou 18 minutos? Senhor presidente, mas eu queria só para fechar, nos próximos 25 minutos, nós montamos uma comissão aqui no Senado Federal, da Comissão das Obras Inacabadas. Vossa Excelência é de um estado que depende muito de infraestrutura, sabe muito bem do que eu estou dizendo, além de ser um defensor, já foi prefeito, é um grande empresário, sabe que para o nosso estado se desenvolver é necessária infraestrutura. E nesse momento o estado de Mato Grosso padece com muitas obras inacabadas e montamos ali, já solicitei da comissão para que a gente possa fazer uma visita em loco, uma visita técnica da comissão nessas obras, porque nós temos um verdadeiro cemitério e precisamos fazer com que esse estado possa se desenvolver para continuar produzindo. Mas longe de querer provocar polêmicas, vou ser franco e direto, senador Benedito de Lira, não há mais como escapar, de duas uma. Ou o Brasil aproveita a oportunidade da recessão econômica e política para reestruturar seu projeto de nação, ou vai ter de enfiar a viola no saco e se reinventar na marra. É o que está acontecendo. Tem muita gente reclamando, por que tem que ser agora, como medida provisória, a reforma do ensino? Porque nós não temos mais tempo. Essa história de ficar... E eu vejo que Vossa Excelência é muito direto, não é de enrola. Essa história de tudo que é assunto importante que nós vamos fazer, vamos debater, e quer debater eternamente. Esse converser que não leva a lugar nenhum está nos levando à quebradeira. Sem exagero, está mais do que na hora do nosso país promover uma reflexão muito séria sobre o seu destino, reservando espaço bem generoso às razões que geram fiascos sucessivos em projetos inadiáveis de engenharia e infraestrutura. As instituições políticas não podem fugir do debate
Assim, gostaria de saudar a instauração dessa comissão, elogiando a escolha do senador Ataíde como presidente. Na condição de representante de Mato Grosso, tenho especial interesse em aprofundar uma discussão tão densa quanto incisiva sobre os aspectos políticos e econômicos que mais travam o andamento dos projetos de engenharia urbana e rural do país. Nesse contexto, senador Cidinho, vale a pena refletirmos sobre as inumeráveis obras inacabadas e esqueletos deixados para trás em todo o território nacional. É bem provável, evidentemente, que boa parte delas seja fruto da má aplicação dos recursos do Tesouro, ensejando mais um exercício negativo, inútil e dispendioso do investimento público no Brasil. Senhoras e senhores senadores, todos nós brasileiros estamos ainda reféns dos efeitos da herança maldita dos governos petistas nesse país. Herança de corrupção generalizada, sistematizada em todas as instâncias do governo. Corrupção que, como prova os desdobramentos da Lava Jato, destruiu as duas maiores empresas estatais, a Petrobras e a Eletrobras. Como venho martelando incessantemente, trata-se de uma herança da incompetência que desanimou o que restava da capacidade de gestão do governo federal. Legou-nos, ironicamente, programas ineficientes e dispendiosos, obras superfaturadas, mal planejadas e inacabadas. Há alguns meses, uma matéria do site Sputnik causou indignação geral ao listar as 10 obras mais estúpidas financiadas com dinheiro público no Brasil. São fatos constrangedores para a inteligência e para o orgulho nacional. Enquanto, de um lado, nos é noticiado que um parque gerador de energia eólica é derrubado por causa do vento, de outro, usinas geradoras de energias inúteis são abandonadas porque não foi planejada a construção das linhas de transmissão as serviriam. Há exemplos ainda mais bizarros. Por sua vez, o BNDES vai perdendo suas finalidades elementares, escoando recursos para projetos absolutamente inviáveis. Não por acaso, via BNDES, a herança da ideologia petista levou o país a tomar decisões equivocadas na relação com o comércio exterior, beneficiando ditaduras explícitas ou disfarçadas, na África e nas Américas. Quando tive a oportunidade de ir na Venezuela, naquela viagem em que ficamos retidos, vários senadores brasileiros, quando desci no aeroporto, a primeira placa que vi lá foi uma placa da Odebrecht, financiamento do BNDES. Nessa linha, como esquecer o Porto de Mariel, em Cuba, inteiramente financiado com dinheiro brasileiro, só a Odebrecht recebeu mais de 1 bilhão por essa obra, e tudo isso sob a proteção da ditadura cubana, onde os órgãos de fiscalização brasileiros não têm jurisdição para atuar. Bem a propósito, as causas do desastre econômico podem ser explicadas por um somatório de fatores, desde a corrupção viral, incompetência gerencial, aparelhamento e ideologia. No entanto, por trás de tudo, parece vigorar uma determinação dos governos em gastar verbas públicas além do que se arrecada. Daí veio o recurso às pedaladas fiscais, para maquiar os rombos nas contas públicas e enganar a sociedade, com fins puramente eleitorais. Na mesma toada, daí veio a inspiração para financiar, via BNDES, alguns companheiros, os chamadas campeãs, algumas empresas de companheiros, eleitas para se tornarem as multinacionais tupiniquins. Nada disso podia dar certo, e efetivamente não deu, senador Valdemir Moca. A administração petista resultou em um profundo retrocesso que nos custará anos para superar. Constata-se um cenário de terra arrasada. É isso, ministro Joaquim Barbosa, que Michel Temer herdou. É isso a fraqueza que nesse momento afunda esse país. Não a fraqueza do presidente. A fraqueza da economia, a terra arrasada que recebeu. E Temer tem se esforçado para reverter, a começar pela sábia escolha da nova equipe econômica e pelo retorno da sensatez administrativa e do rigor no trato com as contas públicas. O que querem agora esses demonizarem, a chamada PEC 55, é o alicerce para uma nova economia. Aliás, alicerce copiado não é das escolas de Stanford, de Oxford ou de outras, senador Valdemir Moca. É copiado da dona de casa, é copiado daqueles que gastam só o que recebem todo mês.
Senhoras e senhores senadores, a comissão que analisa obras inacabadas do governo federal pretende apresentar um relatório preliminar já no próximo mês de dezembro, com um plano de trabalho apresentado pelo senador Ataíde, pelo nosso relator Hildo Moraes, se prepara para alinhavar os pontos cruciais, com o objetivo de desatar os nós que enredam as malfadadas obras inacabadas. Mais detalhadamente, ao longo do mês de dezembro, a comissão pretende fazer requerimentos de informações sobre as obras paralisadas, atrasadas ou que ainda não se iniciaram. É muito importante que o povo brasileiro fique sabendo desse diagnóstico, porque até o presidente, até pela sua característica de ser um gentleman, senador Valdemir Moca, não trouxe um retrato para a população brasileira para dizer assim: eu recebi esse país dessa forma, é isso que eu tenho que governar. Isso é muito importante para que a população fique sabendo, porque a todo dia tentam passar que o governo de 13 anos do PT era um oásis e que a desgraça está em 6 meses de governo. E essa comissão de obras inacabadas vai mostrar. Não queremos fazer caça às bruxas. O que pretendemos é fazer com que essas obras sejam terminadas, mas também servirá para que o povo brasileiro saibam os desmandos que aconteceu nesse país. Não obstante, o relatório final da comissão somente deverá ser entregue em abril de 2017. Nesse inteirinho, a comissão pretende fazer visitas nas obras em todos os estados, além de pesquisar sugestões de leis de aprimoramento de gestão de obras públicas. De não menor consideração, o calendário de atividade prevê um seminário e uma audiência pública sobre o assunto. Senhoras e senhores, para se ter uma resumida ideia do tamanho estrago a remendar, a equipe do Ministério do Planejamento já montou uma lista prioritária com 1.600 obras entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões. Em princípio, essas obras devem ser retomadas até o fim de 2018, ao passo que aproximadamente outras 750 estão projetadas pelos ministérios para serem retomadas já nos próximos 3 meses. Com otimismo, o objetivo é que 70% das obras já estejam prontas, e já encerro, presidente, já estejam prontas para até a metade de 2017. O que está havendo aqui, senhoras e senhores, é que esse governo está fazendo o seguinte: se tem dinheiro, tem. Se não tem, eu não enrolo, eu não embarrigo, eu não prometo. Conversava há poucos dias com o ministro Bruno Araújo das cidades e ele disse o seguinte: aqui nós não mentimos aos prefeitos. E mais, nós não encabrestamos. As emendas impositivas que chegarem aqui dos parlamentares, vamos liberar, sem essa de ficar manietando. E mais, o objetivo é gastar aquilo que se arrecada, e sem começar novas obras para não continuar esse cemitério que temos aí. A partir da instalação dessa comissão, o processo de destravamento das obras inacabadas deixa de ser uma intenção meramente estampada no papel e ganha ação real e política. Senhor presidente, eu peço para que Vossa Excelência possa considerar como lido o meu discurso, porque, em tese, a essência é essa, não quero me delongar, é mostrar que nós recebemos, que esse governo recebeu uma herança maldita, que essa presidente saiu porque cometeu crime e porque não deu conta de governar, e porque a sociedade se mobilizou e foi para as ruas. E se o ministro Joaquim Barbosa acha que milhões de pessoas nas ruas devem ser desconsideradas, é uma opinião dele, mas não venha dizer que esse Congresso não fez uma destituição legítima da presidente Dilma dali do cargo de presidente. E mais, deixar claro também que nós não podemos continuar com essa situação de obras simplesmente faraônicas, como na minha cidade, em que falta dinheiro para a saúde, mas tem um VLT inacabado de quase 1 bilhão. Falta dinheiro para a educação, mas tem uma arena de bilhões que é mal utilizada porque não temos times. Esse, em síntese, a essência do meu discurso, no sentido de dizer: recebemos uma herança maldita e estamos trabalhando para reconstruir esse país. Tanto o governo Michel Temer, quanto esse Congresso, com os parlamentares que amam o país. Não aqueles que incentivam invasões de escola e que incentivam quebradeiras de bens públicos, como pudemos ver antes de ontem aqui na frente do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.